Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Ana Luísa Reale, professora universitária, sou especialista, mestre e doutoranda em Direito Processual Civil, advogada, e estou aqui hoje com vocês pelo projeto semanal Pela Ordem para conversarmos um pouquinho sobre questões que envolvem a prova da ordem, né? Neste momento, a gente selecionou uma determinada questão para o dia de hoje, para que possamos então discorrer sobre um instituto bastante relevante envolvendo o direito processual civil, colocado numa dessas questões do último exame da OAB. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do enunciado dessa questão, que diz o seguinte: em 21/8/2012, Felipe, empresário do ramo de restaurantes, contratou por 20 mil, mediante pagamento à vista, os serviços de içamento por guindaste da empresa Júnior e Júnior Limitada, a fim de que uma grande piscina fosse levada à cobertura de seu prédio. No contrato, restou definido que todos os serviços deveriam ser executados até o dia 5/11/2012, vez que Felipe havia programado uma festa de inauguração de seu mais novo empreendimento para 10/11/2012. Em 7/11/2012, sem que os serviços fossem executados, Felipe procura seu advogado, que ajuiza uma ação judicial. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Então, a gente pode identificar aqui, pela leitura do enunciado dessa questão, que nós temos claramente uma obrigação de fazer, uma obrigação positiva, que não foi cumprida pelo devedor. Havia uma data para que ele cumprisse essa obrigação, ele não cumpriu a obrigação ali especificamente considerada, e Felipe, prejudicado por essa situação, acabou procurando seu advogado e seu advogado promoveu uma ação judicial neste sentido, né, para que a obrigação pudesse, de fato, se realizar. Então, esses são os dados que a gente tem, fazendo uma leitura atenta do enunciado, né, que é o primeiro ponto que a gente tem que cuidar quando a gente se depara com uma questão objetiva, prestar atenção no que o enunciado nos diz. Só que, na realidade, são esses somente os dados colocados por essa questão, por esse enunciado, né? Então, a gente precisa obrigatoriamente dar uma lida, mesmo que superficialmente, nas alternativas dessa questão, para que a gente possa identificar exatamente aquilo que o examinador deseja que a gente conheça, para que possamos ter condições de responder adequadamente à questão. Então, se a gente for analisar a alternativa A, de modo superficial, a gente vai ver o seguinte, ó: o juiz poderá fixar multa periódica às frentes para a efetivação da obrigação. Ó, podemos passar para B. Fixado o valor da multa periódica por decisão judicial. Ó, vamos para C. O montante da multa periódica não poderá ultrapassar o valor da causa. D. Fixadas as astrentes, enfim. Podemos parar por aí, porque já conseguimos identificar que o examinador quer que a gente conheça alguma coisa ali relacionada ao instituto dessa multa periódica. Então, o enunciado faz referência a uma obrigação de fazer não cumprida e ele quer saber da gente, né, do candidato, se ele então sabe algumas nuances que seja do instituto da multa periódica envolvendo essa obrigação de fazer que de fato não foi cumprida pelo devedor, né? Então, esse roteirinho de análise da questão a gente já acabou fazendo. Fizemos a leitura do enunciado, identificamos o instituto adequado aqui, cabível aqui no caso, né? Identificamos a obrigação existente ali, especificamente nessa situação em concreto. Então, a gente já pode começar a trabalhar alguns aspectos relevantes da multa periódica, né? Antes disso, só para pontuar que tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil, cada qual à sua maneira, a gente observa que a regulamentação vem um pouco diferente de modo estrutural, né? Mas nós temos regulamentados pelo nosso sistema tanto as obrigações de fazer não fazer, como as obrigações de entrega de coisa, e aí eu me refiro à entrega de um determinado objeto, uma coisa certa ou uma coisa incerta, bem como as obrigações que se relacionam a pagamento de quantia. Então, cada qual a seu modo, são essas as obrigações regulamentadas tanto pelo Código Civil como regulamentada pelo Código de Processo Civil. Fazer, não fazer, entrega de coisa e as obrigações de pagamento de quantia. Por que isso é relevante, né?
Isso é relevante porque a gente vai trabalhar na sequência que a multa periódica, ela só vai poder incidir sobre algumas obrigações, né? Então, a gente só pontuou inicialmente quais são as obrigações existentes, para identificarmos na sequência quando ela vai, de fato, poder ser aplicada. Então, só para a gente conseguir inaugurar o Instituto aqui, eu achei por bem fazer algumas colocações sobre as possíveis denominações dessa multa periódica, porque pode ser que o examinador faça menção a outras denominações, não as mais usuais, né? E a gente até pode dizer que as mais usuais aqui, as denominações mais usuais são mesmo a multa periódica e as astrentes, tanto que o examinador, nessa questão específica, fez referência a essas duas denominações. Mas ela também é conhecida por multa cominatória, multa periódica pelo atraso no cumprimento das obrigações e também multa diária. Acho que é relevante o conhecimento dessas questões todas, para que o candidato possa estar bem preparado, né, para poder responder uma eventual questão que lhe for submetida. Falando sobre as astrentes, sobre a multa periódica de modo específico, a gente parte do objetivo dela, né? E aí, até antes da ideia do objetivo, podemos até começar a responder as questões que serão colocadas aqui por esse segundo questionamento posto, né? No sentido de que, né, quando cabe a multa? Será que a multa periódica, a multa diária, as astrentes, podem incidir ou vão incidir sobre todas as obrigações existentes em nosso sistema? E aí a gente responde que, na verdade, não, né? Essa multa periódica não é uma multa que vai incidir em todas as obrigações. Na realidade, pelo nosso sistema processual civil vigente, ela só vai poder incidir nas obrigações de fazer, não fazer, nas obrigações também de entrega de coisa, referente à coisa certa e à coisa incerta. Não existe no sistema a possibilidade da fixação das astrentes para obrigações envolvendo o pagamento de quantia. Então, esse é o primeiro dado bastante relevante. Ela é uma multa extremamente importante para o sistema, mas ela não incide sobre todas as obrigações, e sim sobre as obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, né? Qual é o objetivo dela? O objetivo desta multa, fixada pelo juiz, é fazer com que o devedor cumpra a obrigação específica. Então, se o executado foi citado para realizar um fazer e o juiz fixou a multa periódica no caso, a ideia não é fazer com que o devedor pague a multa periódica fixada. A ideia é fazer com que o devedor realize aquele fazer, realize aquela obrigação principal. A multa ela vem como uma ferramenta, como um instrumento para pressionar o devedor a cumprir aquela obrigação específica, que pode ser uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entrega, o quanto antes. Então, a ideia da multa é atuar, de fato, sobre a vontade do executado, do devedor, nesse sentido. O Código de Processo regulamenta em poucos dispositivos legais a multa periódica, então nós citamos aqui os artigos 287, 461 e 461-A, além do 621, parágrafo único, e 645 do Código de Processo Civil. São estes artigos e somente esses dispositivos que se relacionam à figura da multa periódica, das astrentes em nosso sistema. Acho que é só importante mencionar que não importa o título que o credor disponha, mesmo nas situações em que ele dispuser de títulos executivos judiciais, de títulos executivos extrajudiciais, né, mesmo que ele esteja atuando numa ação cognitiva ou mesmo numa ação de execução, se as obrigações forem de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, existe a possibilidade da fixação, da incidência dessa multa periódica, né? Especificamente sobre alguns pontos que reputo importantes sobre a multa periódica, e eu selecionei 4 itens aqui, e nós vamos começar pela função, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas a multa periódica, a multa diária, ela é uma multa aplicada quando possível, né, dependendo da obrigação ali, objetivando o cumprimento da obrigação específica.
como ela é uma multa que não foi criada pelo legislador para ser paga, ela precisa ser fixada em valor elevado, porque a ideia é que o executado resolva cumprir aquela obrigação específica, aquele fazer, aquela entrega, e não pagar o valor da multa periódica fixada. Por isso a ideia dela ser fixada em valor elevado. Ela pode acontecer no processo, ser fixada tanto de ofício como a requerimento do exequente. Ela vai ter o seu início, no caso, quando a gente tem ali o inadimplemento da obrigação, por exemplo, numa execução de título extrajudicial, o executado vai ser citado, por exemplo, para fazer alguma coisa. No prazo que o juiz determinou para que ele cumpra aquela prestação, a multa não vai incidir. Mas no momento em que ele não cumprir a multa no prazo estabelecido pelo juiz, a multa já vai ter incidência e, pelo menos em princípio, ela só vai terminar diante do cumprimento daquela determinada obrigação de fazer, né? A ideia do beneficiário também é uma ideia bacana, no sentido de que o credor é o beneficiário dessa multa, ou seja, se ela incidir, num caso específico, ele tem possibilidade de cobrar judicialmente do devedor o valor dessa multa que eventualmente tenha incidido naquele processo, tá? É do credor a legitimidade de cobrança desse valor segundo o nosso sistema. Aqui a gente vai pontuar bem rapidinho os principais artigos que falam sobre as astrentes e os principais pontos desses artigos, os mais relevantes aqui para a questão especificamente considerada, né? Então nós temos, por exemplo, o 287 que diz o seguinte: se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão antecipatória de tutela. Então, a gente observa nitidamente que quando a gente tem aqui obrigação de fazer, obrigação de não fazer e obrigação de entrega de coisa, é possível a cominação de pena pecuniária desta multa periódica destinada a fazer com que o executado, com que o devedor cumpra essa obrigação específica. O 461, que é um artigo amplo, né, nós só vamos pontuar também o que for mais relevante. O seu parágrafo segundo já nos coloca um dado importante, que diz o seguinte: a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa. E aqui eu queria um minutinho só ir até a lousa, para que vocês possam entender, temos até o desenho feito aqui, no seguinte sentido: se nós temos uma relação processual que envolve um determinado fazer, e o juiz, neste caso, pode ter fixado as astrentes, a multa periódica, para o cumprimento deste fazer, né? Mesmo que o credor, no curso dessa relação processual de fazer, tenha solicitado a sua conversão em perdas e danos, e o juiz tenha deferido esse pedido do autor ou do credor, a gente observa que essa relação que começou como uma relação de fazer, ela se transforma agora em uma execução de pecúnia, em dinheiro. Isso significa conversão de uma execução em perdas e danos, de uma obrigação em perdas e danos. Então, nesse caso, mesmo que as astrentes tenham sido fixadas envolvendo aquele fazer inicial e tenha incidido essa multa periódica fixada, o credor tem total condição de cobrar, de acumular, inclusive no processo, a cobrança desses dois valores, relacionados às astrentes e relacionados às perdas e danos, porque são valores distintos. Aqui tem relação com a obrigação principal e aqui no tocante à ferramenta de coerção que o juiz adotou, aplicou aqui para o cumprimento da obrigação na ocasião, né? Ainda nesse mesmo sentido, se o juiz, por exemplo, penalizar o devedor por litigância de má-fé e aplicar aqui uma multa, essa multa também envolvendo a litigância de má-fé, ela pode ser perfeitamente aplicada nessa mesma relação processual, mesmo que o juiz tenha fixado as astrentes. São multas diferentes, com finalidades diferentes, e isso pode acontecer tranquilamente na mesma relação processual, né? Então, posto isso, fica a ideia do parágrafo 2º muito bem colocada, que a indenização, né, por perdas e danos, ela vai acontecer independentemente da multa eventualmente fixada, das astrentes eventualmente fixadas. O parágrafo 4º também é relevante, nem vamos fazer exatamente a leitura dele aqui,
mas ele coloca o dado de que essa multa ela pode ser fixada, inclusive de ofício pelo juiz, ou a requerimento da parte interessada. E o parágrafo 6º, para fechar essas questões relevantes sobre a multa periódica, vem nos dizer que o juiz de ofício, a qualquer momento, tem condição de alterar o valor da multa para poder adequá-la ao caso específico, ao caso concreto, considerando as peculiaridades deste caso. Então, a qualquer momento, de ofício, ele tem condição de aumentar, por exemplo, reduzir o valor da multa fixada, adequando essa multa à realidade específica, né? Então, voltando na questão, né, sem fazer uma leitura muito específica novamente sobre esse enunciado, mas lembrando de que ele se refere a uma obrigação de fazer que não foi cumprida numa determinada data, e que Felipe acabou procurando o seu advogado, que promoveu uma determinada ação. Neste sentido, né, a questão nos pergunta, o enunciado nos coloca, sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Vamos tentar então responder essa questão. A alternativa A diz assim: o juiz poderá fixar a multa periódica às astrentes para a efetivação da obrigação de se realizar os serviços de içamento, mesmo que não tenha havido pedido específico do autor nesse sentido. Essa é uma resposta que de fato pode ser a correta, porque a gente sabe que em obrigação de fazer existe a possibilidade da fixação da multa periódica, né, dessa multa específica que nós estamos trabalhando, mesmo que o autor ou o credor não tenha feito um pedido específico nesse sentido. Então, pode ser a resposta correta, vamos deixar um pouquinho de lado, vamos identificar as demais. A B diz lá: fixado o valor da multa periódica por decisão judicial e recorrida, seu montante não poderá ser alterado por força de preclusão temporal. Não há preclusão neste sentido, excluímos a alternativa B. O próprio parágrafo 6º do artigo 461 estabelece a possibilidade do juiz alterar a periodicidade da multa, enfim, ele pode aumentá-la, diminuí-la, considerando a situação específica. Então, não há, a qualquer momento, não há nenhum tipo de preclusão nesse sentido. Excluímos a alternativa B. Vamos para C, né, que diz o seguinte: o montante da multa periódica não poderá ultrapassar o do valor da causa, sob pena de enriquecimento ilícito de Felipe. A C também a gente vai excluir, porque a multa periódica, ela foi uma multa criada não para ser paga, ela foi uma multa criada pelo legislador para forçar o cumprimento da obrigação específica, de fazer, não fazer ou de entrega de coisa. Por isso ela precisa ser fixada em valor elevado, para causar um certo temor no executado, senão ela não vai se prestar à sua finalidade. É só importante pontuar que até existem entendimentos de jurisprudência sustentando que ela não deveria ultrapassar o valor da causa sob pena de enriquecimento ilícito, né? Mas a ideia da multa não é essa. A ideia de sua criação no sistema não é essa. Então, a gente exclui a alternativa C, no sentido de que ela é uma multa relevantíssima para o cumprimento da obrigação principal e o juiz deve, de fato, fixá-la num valor elevado, num valor tal, adequado àquela situação específica, né? E a D, por fim, diz lá, fixadas as astrentes pelo juiz, fica vedada a posterior cominação de multa por litigância de má-fé no mesmo processo, por se tratarem ambas de sanções de natureza processual. Também foi colocado ali na lousa que não, mesmo que o juiz tenha fixado uma multa por litigância de má-fé, isso pode normalmente acontecer, são multas diferentes, distintas, não há nenhum tipo de problema de elas existirem de maneira conjunta numa relação processual, podem ser cobradas conjuntamente pelo credor quando for o caso, então não há nenhuma vedação nesse sentido. Excluímos também a alternativa D, né, a última alternativa, e ficamos ali com a A como a alternativa correta, que de fato a gente precisa assinalar, né? O juiz poderá fixar multa periódica às astrentes para a efetivação da obrigação de se realizar os serviços de içamento, mesmo que não tenha havido pedido específico do autor nesse sentido. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Temos aqui uma obrigação de fazer e uma situação de o juiz poder fixar a multa periódica, mesmo sem pedido da parte de modo específico. Bom, então era isso. Espero que tenha conseguido atingir o meu objetivo. Agradeço a oportunidade. Então, até breve para outras
para outros projetos, para outras oportunidades. Agradeço bastante. Tenham todos um excelente dia.